Olá, meus amigos e minhas amigas de toda quinta-feira, dessa vez na terça. Eu quero agradecer vocês pela companhia de todos os dias. Mais uma vez, agradecer o carinho, a receptividade nas redes sociais, o reconhecimento do nosso trabalho e pedir para você ir lá no nosso canal, Alfone Lá, curtir, ativar o sininho, se inscrever e fazer parte. Hoje é um dia muito especial. A Casa do Barro nos abre as portas aqui, uma personalidade de Vitória da Conquista, professor acadêmico do curso de Direito, é uma pessoa que tem um reconhecimento social muito grande na cidade de Vitória da Conquista, e hoje vamos descobrir um pouco mais dessa história. Como que Fábio Félix mudou para Pai Fábio de Omolu, da Casa do Barro. Uma satisfação enorme, a bênção ao senhor, aos seus ancestrais, Pai Fábio. Fique à vontade para suas considerações iniciais. Boa noite, Pai Ricardo. Olá, meus amigos. Para nós, da Casa do Barro, é uma imensa satisfação e alegria recebê-lo no nosso ILE. Desde logo, parabenizo por esta iniciativa, uma iniciativa de extrema relevância para a difusão da cultura, bem como e principalmente das religiosidades de matriz africana. Então, para nós da Casa do Barro é uma satisfação receber o Pai Ricardo no nosso ILE, e agradeço por ter aceito essa alteração quanto ao dia de realização da live, por conta da sala de aula, as atividades de sala de aula. Eu lhe solicitei e o senhor prontamente nos concedeu. Boa noite a todas, a todos que acompanham o programa tão bem conduzido por Pai Ricardo nas redes sociais. Então, para nós é uma satisfação, e este momento de troca de conhecimentos, troca de informações, será um momento de partilha e de aprendizado, sem dúvida alguma. Então vamos para a nossa primeira pergunta, a pergunta clássica que eu faço a todos. Quem é Pai Fábio? Quem é Fábio Félix? Quem é Pai Fábio de Omolu? Fique à vontade para o senhor trazer a sua biografia, tanto pessoal quanto religiosa. Sim, vamos iniciar pela religiosa. Bem, como o Pai Ricardo já fez menção, religiosamente eu sou conhecido como Pai Fábio de Omolu, numa referência ao orixá que me rege e, consequentemente, rege a Casa do Barro. Sou iniciado há 10 anos, e nesta caminhada de 10 anos, uma caminhada que de início se pensava, da minha parte se pensava que seria uma caminhada como uma caminhada de todo o Iaô, e que culminaria com a obrigação dos 7 anos, e por aí ficaríamos como Ebome, na casa do meu pai Richelme, e Sutobi, da Casa do Mensageiro. Mas nessa caminhada foram mostrando e apontando para outros desafios, outros compromissos, outras responsabilidades. E nós chegamos até então a essa função de sacerdote da Casa do Barro. Então, como eu fiz menção, fui iniciado há 10 anos atrás, cumpri todas as obrigações, 1 ano, 3 anos. Fui iniciado na Casa do... Fui iniciado na cidade de Itabuna, no Ilê, Axé, Ijexá, Orixá, Olufon, uma casa que fica na cidade de Itabuna, onde cumpri as primeiras obrigações, 1 ano e 3 anos, mas logo após solicitei desligamento, e desde então sou filho da Casa do Mensageiro, filho do meu pai Richelme, de Exu. E durante essa caminhada, aos poucos, essas responsabilidades foram surgindo, como você já fez menção, eu tenho 2 caminhadas que dialogam, as 2 caminhadas dialogam bem, elas não são excludentes, elas se complementam, nós somos seres multifacetados, e essas facetas dialogam entre si, elas se complementam. Então, no primeiro momento, nós nos conhecemos no mundo, no universo, no espaço acadêmico, no espaço da militância, mas, em paralelo, eu fazia a minha caminhada religiosa. Eu já era cuidado no candomblé, onde fui iniciado.
Então, essas duas caminhadas aí, elas não se excluem, ao contrário, elas se complementam. É a minha caminhada acadêmica, né? Como o pai Ricardo já fez menção, eu sou, né, servidor público estadual, né? Especificamente atuo na docência, no ensino superior, sou professor. Muito humilde, mas é professor, doutor do curso de Direito. Ele não gosta de mencionar, mas a gente precisa dar jus, porque durante muito tempo se pensou que o candomblé era só de pessoas excluídas socialmente, marginalizadas, e nós percebemos que com o decorrer do tempo, as pessoas de um nível intelectual maior também entenderam o que era o candomblé, entraram dentro dele e vestiram a camisa do candomblé. Nós temos pessoas aí no decorrer da história, a história nos mostra isso, que frequentavam o terreiro, ajudavam, mas não vestiam a camisa da religião. E o senhor fez isso, o senhor foi lá, vestiu a camisa da religião e ainda se transformou um sacerdote. Chegou e aceitou o sacerdócio. Não ficou escondido lá nos corredores da universidade, eu gosto, não. O senhor se assumiu candomblessista para si próprio, que é importante, e para a sociedade também. Essa relação sociedade civil com sociedade religiosa é muito importante. E o senhor tem muito a nos contribuir com isso. Que sirva de inspiração para outros acadêmicos também que se escondem, que estudam o candomblé, que participam, mas não têm a coragem de passar para o lado de cá como o senhor teve. Então é louvável demais essa sua atitude, professor. Pai, professor, babalorixá. E a gente tem que se orgulhar dos títulos que a vida nos dá. Então é isso, civilmente, eu sou professor servidor público do Estado, né, professor lotado na UESB, onde atuo no curso de Direito e também no curso de Ciências Sociais. Né. Minha área de atuação é a área das Ciências Criminais, Direitos Humanos, né, estudos prisionais. Eu fico nessa área, né, espinhosa, mas extremamente prazerosa quanto aos ensinamentos e aos aprendizados. Então é isso, são caminhadas, e a minha caminhada pessoal, né? Eu não sou nascido em Vitória da Conquista, embora resida aqui há 21 anos. Né? Eu cheguei na UESB no primeiro concurso público realizado para o curso de Direito, em agosto de 1999. Então aqui eu fiz toda essa caminhada acadêmica, a caminhada, né, científica, mas também a caminhada pessoal. Aqui eu me casei, estou casado até hoje, e a caminhada religiosa também. Então são caminhadas que se complementam, que dialogam entre si e que servem para mostrar como é possível arrumarmos, organizarmos, né, essas várias faces do nosso dia a dia. Como é que o senhor se descobriu assim, um espiritualista, um candomblessista, esse primeiro contato com a religião? O senhor já veio de família religiosa também? Porque todos que eu entrevistei até hoje, só não Mãe Maria, passaram pela Umbanda. Todo o seu tempo. Como é que foi o primeiro contato com esse mundo espiritual? O senhor já vem de um berço espiritual ou não? Como é que o senhor chegou lá em Itabuna, até essa caminhada, até chegar lá? Até aqui? Tive educação cristã, católica. E uma educação fortemente influenciada pela teologia da libertação, por conta de uma tia, a quem eu prezo muito, que é freira e militante da teologia da libertação. Então, isso marcou muito a infância, a adolescência, né? Os debates, os ensinamentos da teologia da libertação. Mas depois me afastei de qualquer denominação religiosa e fui me dedicar à vida acadêmica. Fui pesquisar, fui estudar, fui ministrar aula, né? Fazer mestrado, fazer doutorado, essas coisas. Né? Não dei sequência à vida religiosa. Seria padre. Se fosse seguir a tia, seria padre. Não dei sequência à vida religiosa nenhuma, não. Fui me dedicar à vida acadêmica, às pesquisas, às investigações, à militância sociopolítica. Um momento seu, né? Numa determinada ocasião, eu tive que tomar uma decisão profissional. E aí um grande amigo do candomblé sugeriu que, como eu conhecia o candomblé de leituras, de vivência das amizades, né? Eu conhecia pessoas de candomblé, sempre convivi muito bem. Então ele sugeriu, por que não uma consulta para facilitar essa decisão, que é uma decisão, né, importante profissionalmente, né? Eu tinha que optar entre 3 possibilidades profissionais. Já era servidor público do Estado. E aí essa consulta me orientou, agradeci, fiquei muito grato, muito feliz. Tudo bem. Depois de alguns meses eu tomei a minha decisão profissional. Depois de alguns outros meses eu voltei para a Bahia.
E neste voltar para a Bahia, eu passei a visitar, né, um terreiro situado em Itabuna, em algumas festas, uma festa ou outra. E poucos meses mais adiante eu já estava como abiã da casa. Um processo muito tranquilo. Recebeu o santo logo, bolou? Não foi tão rapidamente, não. Foi chegando as Não foi coisas tão rapidamente, não. Eu devo ter caminhado como abiã 2 anos e meio até as primeiras incorporações. É isso. E a história? Agora vamos chegar na história da Casa do Barro. E essa transição, como é que o senhor chegou no terreiro de Pai Richelme? Eita, aí foram os caminhos dados por Exu. Aí foi Exu. Exu né? Nosso pai Exu. Lhe deu os caminhos. Inclusive, Pai Richelme, quando o senhor vier aqui, vai ser uma honra entrevistá-lo também. Quero muito trazer um pouco dessa história. Pai Richelme é descendente de seu Procópio de Ogum, né? Sim. O senhor pode trazer um pouco dessa história de Pai Procópio de Ogum, porque os mais jovens, os mais novos, talvez não saibam, porque hoje se interessa por muitas coisas e pouquíssimo pela memória, pela ancestralidade. Não estou abrangendo todos, mas pelo que a gente vê hoje nas redes sociais, é pouco conteúdo de história, de memória, dessa ancestralidade. As pessoas hoje querem inovar outras cantigas, outras formas de se vestir, e o tradicional vai ficando como se tivesse ultrapassado. Então, quando a gente traz essas memórias hoje, é muito importante. Então, se o senhor puder, com a bênção e com a licença de seu Procópio de Ogum e todos os ancestrais, trazer um pouco dessa biografia, dessa história de Pai Procópio, que o senhor agora é um descendente também dessa raiz, é muito importante o senhor trazer para a gente. Nós somos, né, descendentes, né, do Ogunjá, logo descendentes de Pai Procópio de Ogum, ou então Pai Procópio de Ogunjá, ele é conhecido, né, ou como Pai Procópio de Ogum ou Pai Procópio de Ogunjá. E, na verdade, essa descendência, ela, antes de Pai Procópio, nós precisamos citar Mãe Marcolina de Oxum, né? Conhecida também como Mãe Marcolina da Cidade da Palha. A Cidade da Palha é uma região que existe em Salvador. Hoje a denominação não é mais Cidade da Palha, mas no passado a região onde Mãe Marcolina se fixou era denominada como Cidade da Palha. Mãe Marcolina de Oxum veio para o Brasil como escrava, né, com 17 anos como escrava. Aqui permaneceu trabalhando como mulher negra, africana e escravizada até os seus 18, 19 anos. Isso na região de Salvador. Quando então ela foi comprada por negros já livres que concederam liberdade a ela. E a partir daí ela retoma o culto a Oxum, que é o culto feito por ela, né, no continente africano. Então, Mãe Marcolina, né, foi perseguida pelo aparato repressor do estado da Bahia, naquele contexto. Né? E quando se fala em Mãe Marcolina, se fala sempre em Pai Procópio. Por quê? Porque Mãe Marcolina, ela iniciou o Pai Procópio como um homem rodante, né? O que para a época foi uma ruptura de paradigma, uma ruptura nos moldes que estava se formatando o candomblé na Bahia. Então, Pai Procópio, este homem de Ogum, foi iniciado como homem rodante, né, por Mãe Marcolina. Mãe Marcolina depois viveu um período, né, em Cachoeira, São Félix, em terreiros mais antigos lá daquela região. Que ano em média você é bom de memória de datas? Tenho dificuldade com datas. A data de óbito dela está entre 1941, final de 41 a 1942. A data de óbito dela. Então, Mãe Marcolina, ela de início cultua orixá nessa região, Cidade da Palha. Inclusive tem uma obra, né, de um autor brasileiro que é o Nina Rodrigues, que é um médico legista, e numa das obras do Nina Rodrigues ele faz uma menção a este culto celebrado no meio da mata, não é, por uma chamada Marcolina da Cidade da Palha, né? Essa obra do Nina Rodrigues é da década de 40. E ele faz essa menção. Era na mata, né? Né? Era uma região de mata, né? Igual o senhor veio aqui também para mata. Já a gente vai falar sobre isso aqui tudo. Não é como é que nós chegamos aqui nessa... Olha a ancestralidade puxando. A Marcolina era na mata e aqui também a gente vai adentrando por região também que é cercada de árvores. Já a gente vai chegar nessa parte aí. Vocês vão entender a proposta que é a Casa do Barro. Então, Mãe Marcolina iniciou o Pai Procópio. Pai Procópio
conhecido por conta de ter sido vítima da repressão do Estado baiano. E do próprio povo do Candomblé, você rodante. Sim, o homem rodante também, já é era o fim do mundo. Naquela época, essa discussão. Mas Pai Procópio ele tornou-se, né, esse babá lorixá conhecido, reconhecido e respeitado por ter feito um enfrentamento ao Estado repressor, né? Cabe sempre citar que Pai Procópio foi preso e foi torturado por um delegado de polícia que era responsável pela repressão, né, às tradições afro-brasileiras, chamado Pedrito Gordo, né, delegado responsável por uma delegacia, que era a Delegacia dos Bons Costumes. Jogos e Bons Costumes. Isso, então essa delegacia era responsável pela repressão. Pai Procópio foi preso, foi torturado, o terreiro do Ogunjá, o Ilê Ogunjá, foi destruído várias vezes pela repressão policial do estado da Bahia, mas ainda assim Pai Procópio resistiu, o Ogum está entre nós, e essa ancestralidade está entre nós, né, sendo cultuada, reverenciada e passada às gerações mais novas. Então, Pai Procópio conduziu o Ilê Ogunjá. Dentre as primeiras filhas de Pai Procópio, nós temos, né, Iadavina, de Omolu, cuja descendência está no Rio de Janeiro, né, através do terreiro Omolu Oxum. Mãe meninazinha de Oxum, sim. Nós temos ainda Mãe Pastora, de Iemanjá, né, que também foi iniciada por Pai Procópio. Mãe Roxínia, de Oxum, também iniciada por Pai Procópio. E Mãe Honória de Oxóssi, Mãe Iatu de Omolu, que era mãe pequena do Ogunjá. Inclusive o bairro de Salvador, Ogunjá, tem esse nome por conta de seu Procópio. O Vale do Ogunjá, né, que é uma região hoje conhecida em Salvador, é uma referência naquela região, né? Isso, a essa, né, toda essa memória. Então essas são as primeiras, hein, as filhas mais velhas de Pai Procópio. E aí Mãe Iatu de Omolu, como mãe pequena da casa, ela assumiu a condução do Ilê Ogunjá quando, né, ocorreu, né, o retorno de Pai Procópio ao Orum, né, com o óbito de Pai Procópio. Então, Mãe Iatu de Omolu, com Mãe Honória de Oxóssi, elas assumiram a condução, né, do Ilê. Né. Observou-se o preceito do luto, e depois mantiveram a casa por um determinado momento. E na manutenção, nesse período de manutenção da casa, as mais velhas iniciaram Pai Gilson, de Omolu, né, que nós o tratamos como Vô Gilson, porque é um avô mais próximo nosso. Né. O Vô Gilson está vivo, né, está conosco, né, está sempre na casa do meu pai, em Salvador, na casa do mensageiro. Vô Gilson inicia Vó Isa de Nanã, Vô Gilson de Omolu com Vó Isa de Nanã, os dois iniciam Meu Pai Richelme, de Exu, né, de quem eu sou, né, com muita alegria, com muita honra, com muita felicidade, filho. Né. Então, essa é rapidamente a nossa, né, descendência. E é isso, a gente fica assim, emocionado, porque quando traz esse relato de perseguição, de que Pai Procópio sofreu, que nossos ancestrais sofreram, e nós sofremos até hoje, é para que os mais jovens possam entender que esses elequés, essas roupas, isso aqui não veio por acaso, isso sobreviveu e resistiu desde os porões do navio negreiro até aqui. Então nós temos que ter zelo pela nossa religiosidade por conta disso. Então já falamos de Pai Procópio, passamos para Richelme, fomos no Ogunjá e chegamos aqui na Casa do Barro. Qual é a história, meu irmão, desta casa, até o senhor chegar nesta cadeira aqui, que é de Omolu e que é sua, e com certeza vai ser um legado a ser construído e perpetuado. Qual é a história da Casa do Barro? Como surgiu este espaço sagrado aqui? Pai Ricardo, nós estamos aqui nessa localização desde 2016. Né? A Casa do Barro foi oficialmente aberta e entregue à coletividade, à comunidade, no ano de 2019, 29 de junho de 2019. Né? Então, foi quando a minha família de santo veio e cumpriu com todas as obrigações referentes à minha obrigação de 7 anos, e também, concomitantemente, a Casa do Barro foi aberta à comunidade. Mas nós estamos aqui desde 2016.
final de 2015, início de 2016. Esse terreno ele foi dado de presente ao meu orixá. A origem é essa. Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima da nossa casa, né, deu de presente ao meu orixá. Recebi com muita alegria, com muita gratidão, né, mas eu não vislumbrava o sacerdócio. É muito mais confortável outras vidas do que a do sacerdócio. Eu não vislumbrava o sacerdócio na minha caminhada. Na minha caminhada eu vislumbrava o quê? O cumprimento da obrigação de 1 ano, 3 anos, 7 anos, é bom e tá bom demais. Né? Então o sacerdócio não era algo que eu vislumbrava. E esse terreno foi dado de presente ao meu orixá, eu vim, visitei, agradeci a pessoa que nos deu, mas eu não voltei muito cá, não. A região é um pouco distante do centro urbano, é uma região mais assim, de zona rural, de sítios e tudo mais. Então é diferente um pouco, né? Não é no centro da cidade, não. Então, não vim muitas vezes aqui, porque eu não vislumbrava um terreiro, eu não vislumbrava estar conduzindo um terreiro. Trabalho, atender gente. Mas, graças a Exu, a Omolu e Oxum, né, a minha família de santo, pai Shelmy, pai Gilmar, que é nosso assobá, quando souberam, né, como os meus mais velhos, né, souberam me conduzir com muita tranquilidade, com muita calma, com muita serenidade, muito zelo, eles souberam, né, conduzir, e teve um momento que eu percebi que o terreno seria uma casa, né, de axé. Então, a partir aí, depois de 1 ano e meio, nesse processo eu não processava bem, tá entendendo? Eu não processava bem. Vai caindo, dando um choque de realidade. Isso. Né? Aí teve alguns momentos que o meu pai e os meus mais velhos, as minhas mais velhas, deram esse choque de realidade. Né? Acorda para a vida, porque o problema tem que seguir. Aquele terreno ali não é seu, aquilo ali não é um terreno, aquilo ali é um terreiro. E aí a gente veio, minha família de santo veio para aqui, né? E aí todo aquele processo de vem 2 vezes ao ano e vamos plantando os axés que se fazem necessários ao terreiro. Assenta um santo, assenta um outro, faz uma obrigação, faz uma outra. E em 2019 a Casa do Barro foi, né, aberta e entregue à comunidade. E aqui nós estamos cultuando o orixá. Bom, é um espaço extremamente limpo, organizado, muito organizado, extremamente limpo. Só que, como o nome, eu acredito que o Barro deve ser por conta de Omolu, que é o dono da terra. Ele poderia optar por fazer um palácio, um terreiro com mármore de granito, tudo mais que poderia ter na vida. Mas não. Então eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente por que essa determinação. A gente vê no Instagram, eu não conhecia ainda pessoalmente aqui, o pessoal cozinha na lenha, no graveto, na luta mesmo ali, como era antigamente. Fala um pouco sobre essa proposta de trazer este candomblé para do século passado, digamos assim, 19, porque hoje no candomblé não está mais assim, né? No barro, hoje pouca gente quer dançar realmente no barro. Vai sujar minha roupa e tudo mais. Para o século XXI, como é que é a adesão das pessoas, o entendimento, a formar um grupo nessas condições, as pessoas pretendem modernizar, até que ponto se houver esse aspecto aí também, como é que... Enfim, entrega para a gente essa história um pouco, do aspecto da Casa do Barro. A Casa do Barro é uma forma carinhosa, né? É uma forma carinhosa que nós utilizamos para o nosso terreiro, que se chama Ilê Axé, Ojixé, Amonilê. Ojixé é a referência à nossa família de santo, ao nosso tronco familiar. E Amonilê, né, uma tradução aproximada aí, né, nos menciona o barro, faz referência ao barro. Então, a casa do meu pai, né, Ilê Axé Ojixé Olodumare, casa do mensageiro. Carinhosamente a gente trata no dia a dia como casa do mensageiro. A nossa aqui, Ilê Axé Ojixé Amonilê, carinhosamente, para facilitar, Casa do Barro. Como o pai Ricardo fez menção, é uma casa regida por Omolu. Então, quando ele recebeu esse terreno, o terreno, nós fizemos poucas alterações no terreno, né? Foi uma compreensão de que se foi ele que recebeu o terreno e não eu, não a pessoa física, mas sim a divindade, né, o orixá.
Então, nós mantivemos para guardarmos as orientações, as determinações. Né? Interessante. Então, causa curiosidade, às vezes até estranhamento, um barracão cujo piso é todo no barro, causa curiosidade, causa estranhamento. Suja a roupa branca, suja bastante. Né? Eu tenho que vez ou outra que distribuir uns... Tem um irmão meu que brinca... sempre reivindicando um vale-vente. Para clarear as roupas, né? Mas é isso. É a determinação do orixá que fosse orientação, assim. Isso. Então, observe que nós não construímos, não usamos muitas estruturas aqui que possa resultar numa redução da cobertura vegetal. Nós temos já esse problema em todo o Brasil e na região de Conquista isso é muito presente. Nós temos poucos espaços com vegetação natural. Então, assim, nos processos aí de industrialização, de urbanização, nós fomos reduzindo a cobertura vegetal. E isso causa impacto, né, nos recursos aquíferos, causa impacto, né, em toda a fauna, em toda a flora. Então, se o orixá receber um terreno, e esse terreno, ele quase todo, ele tem cobertura vegetal, e a parte que já não tinha, né, porque os antigos proprietários, né, retiraram a vegetação, é um espaço suficiente para a gente construir ali uma cozinha, um alojamento, então deve ser mantido. Né, o senhor busca esse contato, mas existe a possibilidade de transformações com o tempo, ou o senhor vai segurando aí até? Não, nós vamos manter esse mesmo modelo, essa mesma estrutura aqui. Aquela parte, na chegada do terreiro, aquela parte que está limpa, quando o orixá ganhou esse terreno, aquela parte já estava daquela forma, né, já não havia vegetação. Então, qualquer estrutura física, qualquer estrutura civil que vier a ser construída, vai ser naquele espaço lá. Na vegetação, a vegetação é destinada às celebrações, às liturgias, ao nosso culto. É uma região que faz frio? Faz. Não sente aqui frio. Acho que a vegetação não iniciou ainda o frio, não, mas a partir do próximo mês aqui a temperatura cai bastante. O pessoal não reclama, não. O sítio tem que se adequar, não é a realidade. Estão aderindo bem o pessoal que vem. Creio eu que estão. O grupo está crescendo, né, pai? Tem chegado filhos, filhas. E as pessoas precisam entender que uma visão minha, né, salvo o melhor juízo, as pessoas precisam entender que o candomblé pré-existe. É uma religião que nos antecede. Então, se eu me coloco à disposição, se eu estou me candidatando a ingressar nessa religião que pré-existe, eu preciso me adequar a ela. Não é a religião do candomblé que precisa se adequar a B, C ou D que chegaram à instituição. Eu penso dessa forma. Então, filhos e filhas que chegaram e que estão chegando, eu gosto de ser bem claro, bem transparente, e falar, é isso mesmo, é banho frio, manhã, tarde ou noite o banho é frio. Cozinha na lenha? Ou o senhor usa fogão de Não, gás? a gente tem um fogãozinho pequeno, 4 bocas a gás, só para fazer um chá, uma coisa rápida, mas o dia a dia é fogão a lenha mesmo. Porque aqui geladeira, processador, liquidificador, tem geladeira, pode usar, né? Tem, pode. Mas é mais na cozinha mesmo. Daqui a pouco nós iremos lá visitar a cozinha. Mas pena que não dá para gravar. Não dá para gravar. Assim, mas eu estou perguntando isso, pai. Tem muita lenha na região. Por quê? Porque essa é uma região, há 5 anos atrás, aqui nessa rua principal, né, por onde você chegou, tinha 3, 4 casas. Hoje, é porque você chegou já à noite, mas hoje essa rua já está com mais de 30 casas. Então, essa região aqui é uma região que tem crescido. Muitas pessoas que residem na cidade estão comprando terrenos aqui e transformando em sítios para o final de semana. Sim. E estão optando por retirar a cobertura vegetal. Que pena. Mais adiante verão o resultado. Então, se encontra lenha abandonada pela região aqui. Tem pessoas que vendem, né, essa lenha que é encontrada, que é coletada, né, nesses terrenos que estão sendo limpos. Né? Então, a gente tem lenha na região, não precisa desmatar. E como na nossa origem nós não tínhamos absolutamente nada,
Porque quando eu vim para esse Começou local... do zero aqui. Quando eu vim para esse local, então o orixá ganhou o terreno, eu cá vim muito poucas vezes. História de vida isso, viu? Mas num determinado Fé momento, e dedicação. o meu pai conduziu uma obrigação minha e, após a obrigação, ele me informou que o meu preceito, o meu resguardo seria permanecer 16 dias no terreno. Nossa! E nós não tínhamos nada. Então, alguns amigos que estavam na cidade, a casa do meu pai fica em Salvador, né? Sim. Ali, né? Não é município de Salvador, é Barra do Pojuca, que é uma localidade de Mata de São João, na linha verde. Sim. Então, alguns amigos que estavam aqui na cidade correram, improvisaram ali. Você tem uma boa relação com o Jeje? Ou é Queto a nação? Nossa nação é Queto. Isso, nossa nação é Queto. Então, alguns amigos correram e improvisaram uma cobertura, 4 folhas de madeirite, 1 folha de eternite, e eu passei os meus 16 dias aqui, cumprindo o meu preceito, cumprindo o meu resguardo. E desde então estou aqui. Um homem de fé, de religiosidade, que nós estamos aqui, eu estou assim encantado, sabe? Pela a mudança, pela a opção de vida religiosa, por aceitar a religiosidade, o que ela impôs. Seria muito mais confortável para o senhor estar no seu apartamento, estar tranquilo. Falou, não, eu não preciso, não quero estar lá, mas a fé, que esse é um ensinamento para o candomblé. Eu digo sempre isso para as novas gerações, porque eu tenho problematizado demais as gerações novas do candomblé que está chegando, e a gente precisa ouvir mais esses depoimentos, colher mais isso. Isso não é depoimentos inventados, ilações, são fatos que aconteceram e precisam ser registrados para daqui a 20 anos alguém dizer, conta essa história. Os mais novos, tem alguém que está assistindo aí a gente que vai se espelhar no Senhor e vai acreditar mais ainda no orixá, vai ter mais fé ainda, como hoje a gente sai daqui com a fé aumentada. Cada vez mais. Qual a relação do senhor com pombagiras, pretos velhos, caboclos, marujos, tudo mais? O senhor tem, recebe, cultua, faz o samba aqui de pombagira também? Não, a nossa família tem o máximo respeito por todas essas... E o paisano é de Exu, né? Por todas essas divindades, mas a nossa família tradicionalmente não cultuou e não cultua essas outras divindades. Embora entendamos que o processo de formação do povo brasileiro, o nosso processo de formação enquanto povo, é um processo que conta com as contribuições do povo indígena, do povo negro, do povo europeu, do povo asiático. Então, vários povos vieram para o nosso território e contribuíram com aspectos das suas culturas de origem, das suas religiosidades de origem. Então, isso significa, essa diversidade de divindades, significa a pluralidade da religiosidade do povo brasileiro, né? Que decorre dessa pluralidade de contribuições, né, que nós tivemos no nosso processo de constituição enquanto povo. Então, nós temos o máximo respeito. No entanto, a minha família de santo não cultua, desde Mãe Marcolina de Oxum. E se a pessoa já vir para cá e receber essas, já vem de uma história, porque a casa vai crescendo. O senhor vai receber pessoas que já recebe caboclos, exus, e vão vir para cá. Vai chegar, chegou de todos, com certeza vai chegar também, se já não já tiver. Como é que será tratado, como é que será acolhido essa espiritualidade? É natural que pessoas que cultuem as várias divindades possam procurar a nossa casa. Isso é natural, essa mudança de nação, essa mudança de casa. Isso é da diversidade, da riqueza da nossa religião. Então, nesses casos, nós dialogaremos com a pessoa, nada de pressa, é uma casa de orixá velho, orixá idoso, então nada corrido, nada apressado. Vamos deixar que essa pessoa dialogue com o Ori, com seu orixá, com as outras divindades, né? Vamos dar tempo para que essa pessoa reflita, amadureça, né? E decida se este é o território que a contempla, que a satisfaça e, principalmente, que contemple e satisfaça seu Ori, seu orixá e as demais divindades que lhes acompanham. Nada é com pressa aqui, né? Não, nada é com pressa aqui. Tudo é com muita paciência, com muita... É a sua relação, pai, com as gerações que chegam aqui no terreiro é basicamente essa, então. Chegou, como o terreiro é composto mais por pessoas mais jovens, mais velhos, como é que é? Porque para frequentar o terreiro hoje, a juventude,
para aderir à proposta da Casa do Barro, é uma juventude que tem muita fé no que vem fazer. Porque quem quer outra coisa não vem. Quem quer brilhar em outros espaços não vai achar essa abertura por aqui. Porque eu já vi que aqui o trabalho é mais voltado internamente para o espiritual do que para os holofotes da mídia e de outras coisas. Inclusive, para essa entrevista sair aqui, foi preciso chegar com bem jeitinho, porque é o jeito do sacerdote, é a doutrina da casa, é o jeito que a pessoa se apresenta. Então, a relação do senhor com a juventude, como é que o senhor vê o candomblé daqui a 20 anos? Nosso tempo é agora, mas como é que o senhor vê daqui para frente? Como é que está a religião? Anteriormente, eu tinha dito que as pessoas precisam ter a clareza que, quando buscam o candomblé, ou qualquer outra denominação religiosa, as pessoas precisam ter de modo muito claro que essas denominações religiosas, elas pré-existem. Então o candomblé me antecede, ele veio antes. Então eu não posso exigir que o candomblé se molde ao que eu quero, ao que eu gosto, ao que eu desejo. Não, sou eu que, né, exercitando e aprendendo, né, com os mais velhos, vou moldar, né, a minha vida, a minha visão de mundo, o meu comportamento diário, as minhas relações diárias. Eu vou moldar ao que o candomblé ensina. Não é o candomblé que tem que se moldar a quem chega. Mas isso não estagna ele no tempo? Creio eu que não, pai. Creio eu que não, pois senão nós estaríamos estagnados e o candomblé não estagnou. Mas ele passou por mudanças. Inclusive das pessoas para se adequar a ele. Mudanças. Fez o oposto que o senhor busca aí. O senhor traz isso, muito bem colocado. É uma frase que eu vou marcar, guardar para mim. O candomblé nos pré-existe, né? Nossa pré-existência. Então nós precisamos adequar ele, não ele a nós, né? Sim, claro que a estrutura e o funcionamento de uma instituição religiosa, de um terreiro, essa estrutura e funcionamento acompanha aí o dinamismo do tempo. Então, um terreiro se estrutura hoje e funciona hoje de modo distinto do que era na década de 70, do que era na década de 50. Daqui a 20 anos, a estrutura e funcionamento vai ser diferente, isso é natural, né, desse dinamismo do processo sócio-histórico. Agora, os nossos fundamentos não podem ser impactados por essa modernidade, por essa contemporaneidade. Então, a estrutura muda, o funcionamento muda, mas a essência não muda, creio eu. Porque se a essência tivesse mudado, nós não teríamos sobrevivido, né? Então, uma religião que foi, né, perseguida, massacrada, que continua sendo discriminada, né, que nós continuamos sofrendo vários ataques em todo o Brasil. Mas nós estamos aqui hoje, terça-feira, falando sobre candomblé, e falar sobre candomblé, né, requer um compromisso ético, um compromisso político, de fazer enfrentamento ao racismo, fazer enfrentamento ao preconceito, fazer enfrentamento à matança generalizada da juventude negra, Brasil afora. Nós estamos no Brasil num contexto onde nós estamos matando de modo generalizado a juventude negra. Então, ser de candomblé também é discutir isso. Como os antigos fizeram. Isso significa o nosso compromisso, o nosso comprometimento com a nossa ancestralidade, com as nossas mais velhas, com os nossos mais velhos. Né? Porque se pai Procópio, vô Procópio, fez um enfrentamento, né, preso, torturado, terreiro derrubado, homem rodante. Então, nós precisamos honrar esse enfrentamento que ele fez no passado. E nós honramos esse enfrentamento feito no passado, fazendo um enfrentamento atual também, nos adequando, né? Então, hoje você está vendo um barracão bastante iluminado, né? Mas há 4 anos atrás a gente tinha uma lâmpada aqui. E não existia esse barracão também, né? Então, tudo aqui para a gente é muito novo. Isso foi obtido nos últimos 2 anos e meio. No início aqui, nós cozinhávamos usando 2 paralelepípedos no chão e fazia um fogo ali, cozinhava. Tudo era muito rudimentar, porém belo e que nos serviu de aprendizado. Muito limpo, organizado. Qual o signo do seu? Eu sou de Gêmeos. Geminiano. Primeira vez que eu pergunto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O senhor trouxe um aspecto importante. Eu fiz essa pergunta. Eu fiz inclusive uma live só com isso, com a Mãe Rosa. Mas eu queria que o senhor desse uma pincelada muito rápida, breve, para o senhor que transita aí na sociedade. E qual é o limite
da militância no terreiro e do terreiro. Nós temos discutido, só uma pincelada, nós temos aí várias militâncias discutindo questões raciais, gênero, identidade dos terreiros, aí é o branco, é o negro, é o LGBT, a gente está aqui nessa pangeia de discussões. Qual é o limite disso dentro do espaço sagrado? Tá. Eu sei que não tem resposta, mas pelo menos dá é uma resposta que um norte pra gente. Nós vamos construir no dia a dia. Veja só, é um espaço sagrado onde nós usamos no dia a dia uma série de termos, né? Nós afirmamos que o terreiro é um espaço da coletividade, é um espaço de família, é um espaço de irmandade, é um espaço de solidariedade. Então, essas palavras que nós usamos, né, no dia a dia, elas precisam se materializar no dia a dia. Então, eu acredito que ser de candomblé hoje é cada um ao seu modo, cada um ao seu tempo, mas é ter um compromisso ético, né, que decorre do nosso aprendizado com os orixás, né, com as nossas divindades e com os nossos ancestrais, um compromisso ético de nos opormos, né, e aí cada um vai se opor de uma forma, nos opormos contra estratégias que são estratégias que vêm sendo reproduzidas no Brasil, né? As várias formas de racismo, as várias formas de preconceito, discriminação, né? A mortalidade da juventude negra, né? A mortalidade, as violências, violações e mortalidade que recai sobre gays, lésbicas, transexuais, travestis, intersexuais. Então, segmentos que historicamente foram vulnerabilizados, segmentos que historicamente foram submetidos a violências e violações de um Estado burguês, de um Estado excludente, de um Estado perverso. E essas estratégias de exclusão, de marginalização, essas violências, o Estado já fez recair sobre nós, povo de candomblé. Avançamos, precisamos avançar muito mais. E para avançarmos muito mais, nós precisamos fazer essas reflexões, né, no espaço coletivo. Né? Porque cultuar orixá é evoluir. É buscar evoluir. E aí eu vislumbro evolução a partir de um momento que a gente conseguir fazer o enfrentamento, minimizar e até mesmo superar o racismo, a LGBTfobia, violência contra mulheres, violência de gênero, violência contra a juventude negra. Então eu acho que o culto ao orixá não pode excluir, não pode resultar num silenciamento sobre esses temas que incomodam, né, que nos incomodam ainda hoje. Nós não podemos reproduzir o silenciamento e a estratégia da invisibilidade, que são estratégias perversas. Né? Agora, eu entendo isso como militância. Agora, militância partidária dentro do templo, aí eu já tenho alguns freios e contrafreios, porque senão vai virar um grande comício, né? Cada um com seu ponto de vista. Aqui em casa eu tenho um grupo pequeno, então a gente dialoga muito, porque o momento atual que o Brasil, né, experimenta é um momento de exacerbação, né, das tensões, das disputas, do ódio. O ódio do bem, o ódio do mal. O ódio do bem, o ódio do mal, o meu ódio é melhor que o teu, né? Então, nós religiosas, nós precisamos contribuir aí para esse gerenciamento, né, desse contexto. Não dá para a gente entornar mais esse caldo. A gente precisa, né, jogar um pouco de água para refrescar isso aí, não é? Mas basicamente isso. Qual conselho o senhor daria para os mais jovens, os que estão começando agora, depois do senhor? Os que vão começar amanhã, o mês que vem, os que estão pensando, comprando seu terreninho, vão receber o seu ibaxé, já estão pensando, sonhando. O senhor não sonhou, eu também não sonhei, aconteceu. Eu também não, se eu disser para o senhor que é uma escolha de vida, eu sempre quis, né? Eu estarei mentindo aqui publicamente. Eu nunca, minha vida queria ser outra. Poderia estar viajando, curtindo, um monte de coisa, mas a gente segue a determinação dos orixás. Qual o conselho o senhor dá agora para um jovem que está assistindo ao senhor aí, que está nos assistindo, vai falar da gente amanhã, vai comentar? O que o senhor diria para você, para quem vai abrir uma casa agora? Tem coragem de vir para o meio do mato também, igual a gente está indo? Que tenham respeito, zelo e honrem, né,
as suas mais velhas, os seus mais velhos, né? As nossas divindades. Eu penso que honrando as nossas mais velhas, os mais velhos, honrando o Roncó, onde nós nascemos, honrando a nossa família, nosso tronco familiar, é um bom passo, né, rumo à construção de mais terreiros, de mais ilês, né, de mais casas, né, que cultuem, né, toda essa riqueza que é a religiosidade afro-brasileira. Então, aos mais novos, às mais novas, né, bem-vindas, bem-vindos. Né, é uma caminhada belíssima. Eu não tenho do que reclamar da minha caminhada. Eu ouvi de um sacerdote esses dias e li um texto que dizia: a cadeira do sacerdote é uma cadeira de réu. O senhor concorda com essa afirmação? Porque quando tudo dá errado, a culpa é do Pai de Santo. Quando tudo dá certo, é porque Deus quis que desse. Eu achei uma afirmação forte, mas verdadeira em algum momento. E o senhor, qual é o seu entendimento? É uma cadeira difícil de se sentar nela para se comandar um EB? Tá. Eu entendo essa cadeira como de Omolu. Ela não é minha, ela pertence a ele. Então, quando eu sento aqui, eu preciso ter isso em mente, né? O meu respeito ao orixá, a minha disciplina quanto a ele, né? Saber ouvir, muito mais ouvir do que falar, né? Ser um orixá velho, da sabedoria, né? Então, é uma responsabilidade? É uma responsabilidade. As cobranças, né, são muitas. Mas, como eu te disse, a minha caminhada é uma caminhada de muita felicidade. A minha caminhada de Iaô foi uma caminhada muito feliz, né, muito suave. Tranquilo, né? E a caminhada de sacerdote tem os problemas? Tem os problemas do dia a dia. Vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, então. A clássica, todo mundo espera essa pergunta. Já pensou em desistir? Não. Só em avançar e continuar. Que bom, então. Então a gente está caminhando agora. Até mesmo antes da obrigação dos 7 anos, nunca pensei em desistir. E soube do sacerdócio desde sempre? Não. Soube quando? Quando eu estava aí, depois dos 4 anos. No meio da estrada eu disse, agora vai ter que... Mas o meu processo, mas que ainda não processei rapidamente, não. Mas a caminhada foi muito tranquila, muito suave, é uma caminhada belíssima, né? Seja a caminhada de Abian, a caminhada de Aô, a caminhada, né, do sacerdócio. A casa é mantida pelos recursos dos filhos de santo junto, rateados, são recursos próprios seus. Isso, os filhos ajudam. A gente precisa trazer essa questão do financeiro, porque criou-se uma ideia de que as pessoas são muito pobres. Meu filho de santo é muito pobre, não pode comprar uma saia, meu filho de santo é pobre, não pode me ajudar a pagar uma luz, meu filho de santo é pobre, não pode ajudar a comprar um gás, e no final vira uma bagunça enorme. E eu acho que pobreza, quando você cultiva ela, o Ori chama mais pobreza ainda. E ninguém é tão pobre que não possa contribuir com 5, com 10, com 1, ratear valores. Eu acho que acaba agregando. Eu acho que isso vem também da minha formação da psicologia, que na psicanálise nada pode ser gratuito. Às vezes, se você tem 10 reais, é muito que você tem. Aquele valor simbólico ali vai agregar ao seu tratamento. E na religião também não pode ser diferente. É mantido também com recursos. E a manutenção é coletiva. Claro que aqueles que podem um pouco a mais vão contribuir um pouco a mais. Então, trabalha com ebós também, porque tem sacerdotes hoje em dia que não aceitam mais terreiros que fazem trabalho, digamos, vou usar o termo, bruxarias, que eles for trabalho de amarração, esse tipo de trabalho. O senhor trabalha também com essas linhas, com essas partes, ou só obrigação de orixá? Somente obrigação de orixá, apontada, recomendada, determinada pela consulta. Feitiçarias, trabalhos, mais assim, não faz não, né? Não. Bom, então a gente está caminhando para o final de nossa entrevista. Quem quiser chegar aqui na Casa do Barro, faz como? Conta para as pessoas aí o caminho para chegar aqui. Venda seu peixe, digamos assim. É fácil ser filho de santo de pai Fábio, de Omolu? Essa pergunta que as pessoas adoram. É fácil ser filho de santo de pai Fábio? Todo mundo dá essa risadinha. É muito exigente? Como é? Dizem que eu tenho uma natureza geminiana. Isso, né? Também, mas diz que tenho uma natureza de idoso. Então,
Precisa perguntar a elas e eles. Você não esquece, não, até sentadinho, você vai participar, trazer eles aqui. Precisa perguntar a elas e eles, mas... Se você considera tranquilo, né? Do seu jeito. Sim, me considero tranquilo ao meu jeito. As regras sou disciplinado. As regras são impostas, tento ser disciplinado, imposta. Sou exigente, tento ser exigente. Agora, nem tanto, nem tão pouco. Não é um radical. Não, porque... Do mesmo modo que eu tive o meu processo, o meu modelo de processo, o meu modelo de caminhada, o meu tempo, as pessoas também precisam ter o seu tempo, né? O que eu sempre oriento quando as pessoas chegam aqui em casa é o que eu já te disse. O candomblé existe antes do que você. Já leu o beabá antes, né? O candomblé existe antes do que você. Então, você está chegando a um espaço, a uma institucionalidade religiosa que lhe antecede. Então pense bem se é isso mesmo que você quer, está em tempo. Existem várias outras denominações religiosas no mundo afora, existem várias outras formas. Pode ser batista, pode ir para um terreiro que não tem que dançar na terra. Sim, existem várias possibilidades de você cultivar, cuidar né, do seu eu espiritual, se conectar com o divino. Existem várias denominações, várias possibilidades. Então, se você está buscando essa possibilidade aqui, reflita, nada de cheguei hoje, amanhã já quero a nota. Quero a nota de tal coisa. Não, filha, observe melhor, conheça melhor os valores da família a qual nós pertencemos, os valores, as tradições. E foi assim que você foi acolhido também quando chegou, que eu fui acolhido. Não chegou já, venha, você vai ser pra cá, você é doutor, o senhor vai ter uma cadeira luxuosa aqui no meu terreiro. O senhor começou de baixo, o doutorado ficou lá fora. Sim. Aqui dentro todo mundo é igual. Essa é uma grande lição que o candomblé nos traz, e eu saio daqui hoje com a certeza de que, mais ainda, que o trabalho é não só sério, mas com a espiritualidade que existe, porque ninguém vai deixar a sua casa, ninguém vai deixar o conforto do seu lar para vir praticar uma religião que a gente tem que cozinhar na linha, que a gente dança no chão puro, dorme no chão, dorme às vezes no frio um pouco, que vai, por mais que tenha coberta, o frio vai bater, apenas por fé ao orixá. Então, eu gostaria que agora o senhor ficasse à vontade para suas considerações finais. A consideração final nossa é assim: se a pessoa quiser rezar ou cantar alguma coisa, fica à vontade também. Se não quiser também, não tem problema, não é uma imposição. Mas como toda religião termina com um cântico, né? O candomblé não poderia ser diferente. Às vezes tem uma cantiga que a gente gosta, ou uma reza, ou uma saudação, a gente finaliza sempre assim. E também o senhor está aberto para as suas considerações finais aí, deixar o recado final para quem vai nos assistir e está nos assistindo. Novamente, Pai Ricardo, eu lhe agradeço, né, a Casa do Barro, e lhe agradeço imensamente pelo convite, por esta visita, honrosa visita que o senhor nos faz. E para todas e todos que nos assistem, nós estamos experimentando uma conjuntura, né, desde o ano passado, uma conjuntura extremamente delicada, uma conjuntura mundial, uma conjuntura nacional delicadíssima, né, não só por conta da crise sanitária, mas por conta de uma série de problemas outros que o Brasil vivencia, né. E o que se percebe é que nesta conjuntura, né, o que se percebe é o aumento, né, das várias formas de sofrimento. As pessoas estão em sofrimento, as pessoas estão, né, com várias formas de adoecimento, né? E o que eu falo para encerrar é que essas pessoas não percam a crença em si, a crença no outro, na outra, não percam, não desistam de viver. É possível, mesmo com todos esses problemas, com todos os perrengues, com todas as dificuldades do dia a dia, mas é possível sim, né, termos uma vida, né, melhor organizada, né, e Exu é o orixá, né, que organiza a nossa vida nos seus vários aspectos, né. Então é possível sim uma vida mais organizada, uma vida mais prazerosa, uma vida com alegria, com vigor, com vitalidade. É possível sim, em qualquer denominação religiosa que seja, mas como nós somos, né, pessoas de candomblé, a nossa religião é esta religião que busca contribuir para o nosso processo de aprendizado diário, de evolução, de crescimento, de organização das várias faces da nossa vida no dia a dia.
Então, que as pessoas continuem com esta vontade, com este desejo, né, com este tesão pela vida, e que não se deixem abater por essas dificuldades que assolam o Brasil nos últimos anos. Então, que, né, nossas ancestrais, nossas mais velhas, nossos mais velhos, nossas divindades, né, nos abençoem e nos iluminem, nos ensinem a sermos melhores. É possível sim ser melhor, é possível sim uma vida mais agradável, mais suave, mais alegre. Então, novamente, muito obrigado, Pai Ricardo. Eu que agradeço imensamente, agradeço ao senhor, a toda a ancestralidade, e dizer que quinta-feira, atendendo os pedidos, quinta, depois de amanhã, nós vamos entrevistar alguém do Angola. Estou esperando Pai Léo de Ogum. Se Pai Léo de Ogum não tiver tempo, vou entrevistar outra pessoa. O pessoal está me cobrando. O senhor não vai entrevistar ninguém do Angola? Não, vou sim, eu quero falar com todos. Então, quinta-feira, nós vamos para as folhas do Angola. E aí, eu espero todos vocês. Mas para que isso aconteça também, vão lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, promova o nosso canal, que a gente vai fazer o nosso trabalho crescer e expandir mais ainda, levando os axés de Vitória da Conquista e do interior para o conhecimento de todos. E mais, você também que quiser participar, quiser ser entrevistado, quiser estar junto com a gente, nos chame, tem o direct, tem o Messenger, tem o WhatsApp, extremamente acessível. Nós vamos marcar sim uma agenda com vocês e vamos entrevistar todos, Angola, Queto, Umbanda, Jexá, não temos acepção de ninguém, todos são bem-vindos. Então, um grande abraço a todos e até quinta-feira que vem no nosso Ofone Lá.